Que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam bem-vindos a mais um programa EBD na Web, Classe de Jovens. Hoje estamos encerrando mais subsídio de um trimestre, porque chegamos finalmente à lição de número 13. O programa não irá acabar. Próxima semana já retornaremos com os subsídios de lições de jovens para o terceiro trimestre de 2019. Nosso trabalho só termina quando o Senhor nos chamar à glória ou quando Ele retornar, não é? Escola dominical não para. A gente nunca está formado, não é, irmãos? Graças a Deus por isso, pois a palavra do Senhor é uma fonte inesgotável. Mas nosso coração está cheio de alegria porque o Senhor nos está permitindo concluir mais um trimestre na sua presença, servindo na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe cada professor, cada professora, todos os alunos, líderes de EBD, a recompensa do Senhor para todas as vossas vidas. A lição 13, resgatando o princípio da humildade e do serviço ao próximo. Resgatando porque não é algo comum de se encontrar. Perdeu-se em muitas sociedades, em muitas culturas e na mente de muitas pessoas, infelizmente. Mas a igreja luta cada dia para seguir o exemplo de Cristo, Ele que foi e é Senhor e servo, com S maiúsculo, hein? Ele, estando na glória, abriu mão de tudo para estar com o homem, serviu ao homem, à humanidade, mas não deixou de ser Senhor. O serviço não inferioriza ninguém, pelo contrário, dignifica e até mesmo honra. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, disse Jesus, para que como eu vos fiz, façais vós também. O líder ensina pelo modelo, pelo ensino e, obviamente, também pelo exemplo. E eu até creio que o exemplo ensina mais do que todos os outros recursos. O gesto de Jesus, nos diz a síntese, de lavar os pés dos discípulos na última ceia, é um exemplo de humildade e serviço a ser seguido por todos os cristãos. Ele fala cristão porque não existe a ideia de ser cristão sem serviço e sem amor ao próximo. Na verdade, o serviço deve estar presente na vida de toda e qualquer pessoa, né? Mas a gente sabe que muitas religiões aí e muitas correntes filosóficas nem olham nem pensam nisso. Mas o cristianismo prega o amor ao próximo e o serviço. E servir a todos, hein, irmãos? Eu vi uma frase e guardei. Quem não serve para servir, não serve para viver. Pois a nossa vida deve ser uma vida de completo serviço, de humildade, de entrega ao Senhor. Outra vez eu fui numa repartição pública, federal, e nunca me esqueço de um papelzinho que estava ali no vidro do guichê, colado, e servia de exortação para muitas pessoas que ali eram atendidas. E eu li aquela frase e guardei para o resto da minha vida. Servir a um superior é submissão. Servir a um igual é cortesia. Servir a um inferior é humildade. Pronto. Cristo se encaixa perfeitamente nesta frase que eu não conheço o autor. Cristo serviu aos inferiores. Quem? Aos homens, à humanidade em geral. E ele era Deus. Ele é Deus. Mas não deixou de ser Deus a partir do momento que serviu o inferior. Por isso, deu um exemplo de humildade. Ele é o nosso exemplo. E a lição vai mostrar isso muito bem. E é importante que o professor esteja atento, pois os objetivos pedem que a gente apresente Jesus como exemplo de humildade. É necessário que ao fim da lição se compreenda o diálogo entre Jesus e Pedro ante a atitude do mestre de lavar o pé dos discípulos e refletir a respeito da motivação de Jesus no ato de lavar os pés dos discípulos. Tinha uma motivação ali, Jesus não lavou por lavar, nem quis mostrar-se humilde, né? Porque a pessoa que quer se mostrar humilde já não é humilde. A pessoa que se orgulha da sua humildade perdeu a humildade. Há um outro autor, um teólogo, que diz que humildade é aquela virtude que a pessoa perde quando descobre que tem. Uma pessoa que diz, eu sou humilde,
Eu sou simples, sou servo. Essa pessoa não é. Pois quando ela tem consciência de que é, já deixou de ser, pois ela está se orgulhando daquilo, e o orgulho é antônimo da humildade. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 13, versículos 3 em seguinte, onde está a leitura bíblica em classe. Versículo 2. Durante a ceia, tendo já o dia posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, Jesus, levantando-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-os com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está posto limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Versículo 12. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. E Jesus não está só mandando, ele fez. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Veja o que diz o versículo 16. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Jesus tinha completa convicção que era Senhor, mas ele também era servo, cumprindo aí a profecia de Isaías, capítulo 53, o servo sofredor. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, diz que ele não teve por usurpação ser Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma humana. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, a qual se dobrará todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus se inferiorizou, mas em nenhum momento perdeu a sua glória de Deus. Pelo contrário, Deus reafirma a sua glória aqui e continuamente na eternidade. É isso que nós precisamos aprender com o Senhor Jesus Cristo. É importante você, professor, trazer o contexto sociocultural do lava-pés. Aquilo não era um ritual apenas, tinha propósitos. O comentarista da lição vai nos revelar que era uma tripla função. Função de higiene, função de acolhida de um hóspede e de preparação para a refeição. Pois viviam numa região desértica, semiárida, muito quente, não se usava sapatos nem tênis naquele tempo, sapatos fechados, eram sandálias, alpercatas, e o pé vinha cheio de poeira e de quentura do caminho. Então, quando chegava na casa, tirava a sandália e alguém, preste atenção nisso, ao retirar as sandálias, lavava os pés daquele convidado, enxugava-lhe e ele ficava bem para, após ser higienizado e acolhido, participar da refeição. Até porque a mesa não era mesas com cadeiras, eram mesas baixas, com almofadas, e as pessoas sentavam geralmente colocando os pés para trás, porque na cosmovisão judaica, a sola dos pés não deveria ser mostrada a outra pessoa, era desrespeito, pois a sola dos pés representa autoridade. Então eu não poderia estar mostrando a sola dos meus pés a outro, era como que eu estivesse inferiorizando ele. É por isso que alguns salmos vão dizer que Deus colocará o inimigo como escabelo dos seus pés. Por quê? Deus vai pisar a cabeça do inimigo através de Cristo Jesus num grande conflito entre Cristo e a serpente. Alguns reis na história de Israel, quando venciam a guerra, faziam o quê? Pisava na cabeça daquele que perdeu a guerra, readmitindo, reiterando, reafirmando a sua autoridade. Então, por isso, quando se chegava naquela mesa, se sentava e se colocava a sola dos pés para trás. Ninguém podia ver os nossos pés.
João Batista disse que não era digno nem de desatar a sandália dos pés de Jesus. Olhe, o serviço mais indigno que existia era de desatar as sandálias dos pés de uma pessoa e lavar os seus pés. Mas João Batista se achou tão pequeno diante de Jesus que disse, nem desatar as sandálias dos pés eu tenho dignidade de fazer. O serviço mais vil. Por que o serviço mais vil? Porque só quem fazia lavagem de pés, era escravo, mulheres, em alguns casos, crianças. Ora, irmão, o judeu não aceitava nem que outro escravo judeu lavasse os pés, pois ele achava aquilo muito humilhante. Nem o escravo judeu era digno daquela humilhação. Então era o escravo gentil, o estrangeiro é que fazia esse trabalho. Mas Jesus quebrou todos os paradigmas. É importante a gente entender então isso daqui. Jesus vai pegar a bacia, vai cingir-se com a toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Algumas pessoas vão até dizer que pelo formato da mesa, quem fazia esse serviço geralmente era quem estava na ponta, nunca quem estava no meio, pois no meio, e quanto mais perto do meio se sentava, mais honrado era o participante da mesa. Jesus, obviamente, sentava-se ali no meio. Alguns estudiosos vão dizer que Pedro estava na ponta, que ele deveria, no mínimo, começar esse trabalho, mas se achava o quê? Maioral, estou andando com Jesus, todo lado de Jesus, vai ter alguém aqui, um serviçal para me atender. Jesus vai se levantar e vai fazer o serviço. Aí Pedro, com falsa humildade e com legalismo, vai dizer, não, jamais vou deixar o Senhor lavar os meus pés. Não era humildade, era legalismo, porque os discípulos reconheciam que aquele ritual, quem tinha que fazer era alguém de baixa classe. Jesus vai dizer, não vou lavar, porque se eu não te lavo, tu não tem parte comigo. O ritual aqui era espiritual. Não era um ritual puramente de purificação, porque Pedro vai dizer, então me lavar todo. Jesus vai dizer, não estou lavando por lavar, tu já tomou banho. Versículo 10 mostra que Jesus não estava fazendo isso por um mero ritual de higienização, mas era uma lição espiritual que ele queria trazer para os discípulos. A lavagem de pés já estava presente na Bíblia Sagrada. E é importante você estar atento a isso e até citar alguns versículos bíblicos aí ao longo da sua aula. Gênesis capítulo 18 e versículo 4, quando os 3 anjos aparecem para Abraão, traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. Veja que coisa, né? Lá nos primórdios do tempo. Livro também de Juízes, capítulo 19 e o versículo 21. E trouxe-o à sua casa e deu pasto aos seus jumentos e lavando-se os pés, comeram e beberam. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25 e versículo 41. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse, eis aqui a tua serva, servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. Então veja que esse ato de lavar os pés de visitantes, viajantes, era algo comum, né? E algo comum feito por pessoas de baixa classe, escravos. O incomum aqui, o escandaloso aqui, o polêmico, o inacreditável era Jesus se levantar para fazer esse tipo de trabalho. Mas é justamente essa a ideia que o Senhor Jesus quer colocar na mente dos discípulos. Porque o reino de Deus, ele vai de encontro àquela ideia do reino político de Roma, que era um reino marcado pela arrogância, altivez, prepotência, orgulho, maioridade. Eu estou em cima e todos estão embaixo. O reino dos céus é diferente. O maior é o menor. O menor é o maior. Quem está em cima está embaixo, quem está embaixo está em cima, é o contrário. Quem quer crescer tem que subir. Quem quer aumentar tem que diminuir. E Jesus quis mostrar tudo isso aos seus discípulos. A humildade na visão grego-romana era tido como defeito, assim como a mansidão. Pessoa humilde era tido como fraca, frágil, ninguém queria saber de humildade, não. Jesus vai quebrar também esse paradigma no Evangelho de Mateus, capítulo 11, na sua famosa frase, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Jesus quebrou aí o paradigma greco-romano dessa visão deles, de que a humildade era uma fraqueza. Jesus, um homem tão sábio, o Messias, estava dizendo, aprenda de mim, que minha característica principal é a humildade e a mansidão. Isso não é defeito, pelo contrário, isso é virtude. Algumas religiões aboliram a humildade. Quem não lembra de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão, que disse que Deus estava morto e criou a figura do super-homem. E disse, o super-homem não é humilde, tem nada de humildade, não é o super-homem herói. O super-homem é um termo filosófico que ele criou
daquele homem completo, daquele homem perfeito. A humildade não está presente na vida do homem. Não deve estar. A humildade é uma virtude que algumas pessoas elogiam e valorizam, na verdade, apenas para reiterar e confirmar a fraqueza de uma parcela da sociedade. Então, de forma mentirosa, se valoriza a humildade para apenas deixar aqueles fracos no lugar de fraco e os super-homens continuarem dominando. Mas isso vai de encontro à palavra de Deus, pois ao longo da palavra nós vamos ver que, na verdade, a Bíblia ensina que o crente, o homem, deve ser humilde na presença de Deus. Veja aí o que diz o profeta Miqueias, por exemplo, ele vai nos mostrar qual é a vontade do Senhor em relação a uma vida de humildade que o crente deve levar, no capítulo 6 e o versículo de número 8. São versículos que vale a pena o professor citar ao longo do ensinamento em classe. Ele te declarou ao homem o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus. Olha aí, pré-requisito. A extensa lista que Deus está pedindo para alguém estar na presença dele. 3 pontinhos que deixa muita gente privado de estar diante do Senhor, e a humildade principalmente é um deles. Provérbios, capítulo 15 e o versículo 33, um texto muito conhecido e citado por nós. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Alguém honrado é honrado porque, na verdade, é humilde. Enquanto isso, a soberba precede a ruína. Então, se alguém caiu, é porque é soberbo. E se alguém está honrado, é porque é humilde. Bem simples, está na palavra. Salmo número 9, verso 12, também fala, através da revelação do Espírito Santo, sobre a humildade. Deus inquire do derramamento de sangue, lembra-se dele, mas não se esquece do clamor dos aflitos, do clamor dos humildes, dos pequenos. Versículo 18, porque o necessitado não será esquecido para sempre, irmãos. Veja, versículo 9, o Senhor é um alto refúgio para o oprimido. Todos aqueles que estão buscando ao Senhor, querendo fazer a sua vontade, são esses que o Senhor levanta o seu rosto e olha para eles. Pessoas simples, pessoas que reconhecem que não são nada, mas que o Senhor é tudo. Isaías capítulo 57, são alguns versículos, poderíamos aqui gravar horas de programa apenas falando sobre humildade. A Bíblia toda está dentro desse tema. Isaías 57, 15, porque assim diz o alto e o sublime, aquele que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e o coração dos contritos. Paulo escrevendo à igreja em Colosso, uma igreja também que sofria os bombardeios da cultura grego-helenística, capítulo 3 e o versículo 12, ele nos diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, não é aparência não, é essência, entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Que o Senhor ajude a igreja a ser humilde e a seguir o exemplo, obviamente, do Senhor Jesus. Repetindo, quem não serve para servir, não serve para viver. É interessante até que na orientação pedagógica, o autor da lição convida você, professor, até fazer o lava-pés aí na sala. Você chegar de manhã, você, professor, com uma bacia, água e uma toalha, e pedir para os alunos descalçarem as sandálias, ou até pelo menos um só, e for lavar, com certeza eles ficarão constrangidos. Não, professor, o que é isso? Pare com isso. Ou então vão dizer como Pedro, deixe que eu faço. Porque eles vão se sentir constrangidos e intimidados pela sua figura de autoridade como professor. Uma figura que tomou conta da internet logo no começo do pontificado de Francisco, o Papa Romano, porque na Páscoa ele foi lá para um presídio, levou uma bacia de água e foi lavar os pés dos presos. E aquilo deixou a humanidade toda emocionada. E foi um homem que fez isso. Porque é um homem de autoridade eclesiástica dentro de sua instituição. Agora imagine Jesus Cristo pegando uma bacia, uma toalha e lavando os pés dos discípulos. Um trabalho servil
que só escravo estrangeiro fazia. Jesus disse, eu vou fazer. E eu estou fazendo porque eu quero que todos vós façais também. Eu já vos dei o exemplo. Exemplo não nos falta. O Senhor e Rei, que também é servo, nos ensina a replicar esta postura de humildade e de serviço. Que possamos sempre estar pronto para alcançar aquele que precisa do nosso trabalho, que precisa da nossa ajuda. E fazer isso sem esperar reconhecimento, recompensa e honras, mas sabendo que do Senhor vem o justo galardão. Que Deus abençoe a todos nós e que possamos ser crentes humildes, não só de palavras, mas obviamente de coração e de obras. Com muita alegria, nós estamos concluindo mais um trimestre e eu gostaria de fazer uma oração de gratidão ao Senhor pela sua vida. Evidentemente que cada pessoa assistirá este vídeo em um momento, outros assistirão até mesmo depois, quem sabe, do ensinamento em classe. Mas a oração lhe alcançará e nosso desejo é que Deus continue dando saúde, força, graça, ânimo, alegria para continuar fazendo esse trabalho. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida desses irmãos e irmãs que Tu tem levantado para fazer o trabalho da Escola Bíblica Dominical. Te agradecemos porque são pessoas voluntárias que não recebem nenhuma recompensa material pelo trabalho que fazem, mas são homens e mulheres comprometidos e compromissados e que têm sim sido recompensados pelo Senhor Deus. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem levantado pessoas que amam a Tua palavra, mesmo em tempos de frieza espiritual, de comodismo, mesmo em tempos onde o pós-modernismo impera e os valores éticos e morais da Bíblia Sagrada são bombardeados pela sociedade. Nós te louvamos porque há um povo remanescente fiel que ama, proclama e pratica a Tua palavra. E esta oração, Senhor, é uma oração de gratidão por cada uma dessas vidas. E também uma oração de intercessão, para que o Senhor continue usando cada um, continue dando saúde e graça, para que façam esse trabalho, a fim de que busque apenas a glorificação do Teu nome. Se há algo que falta aos Teus filhos, Tu és Deus para suprir todas as necessidades. E cremos, Senhor, que a alegria da Tua presença é suficiente para continuarmos marchando rumo a Canaã celestial. Continua dando saúde, continua dando inteligência, sabedoria e a unção do Teu Santo Espírito e a revelação da Tua palavra. Te louvamos pela vida do nosso pastor presidente, que apoia o trabalho da Escola Bíblica Dominical, bem como todo o santo ministério que o Senhor tem levantado. Homens comprometidos com o ensino das Sagradas Escrituras. Recompensa, Senhor, a cada um. Te louvamos pela vida dos irmãos que fazem parte do Departamento de Comunicação e Mídia da nossa IEADALP. Abençoa todos eles, na pessoa do pastor Dário José, todos que trabalham na filmagem, na edição e na publicação deste trabalho. E todos aqueles que estão nos assistindo e nos acompanhando, seja, Senhor, com cada um deles. Continue nos ajudando em tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, que o Senhor nos conceda mais um novo trimestre. Próximo trimestre estaremos aqui estudando as epístolas de Pedro, as epístolas que ele escreveu para a igreja. E com certeza o Senhor estará nos ajudando e nos dando entendimento e com certeza será mais um trimestre proveitoso. Tire um momento da aula para se confraternizar com seus alunos, pedir a eles um feedback, pedir que eles falem como foi a experiência nesse trimestre e não se esqueça, obviamente, de convidá-los para o próximo trimestre. Presenteie o aluno que não teve faltas, quem sabe com uma lição, não é? Com um livro. Use a sua criatividade, convide as pessoas dos cultos noturnos, dos departamentos, vá lá no trabalho da Almadalp, associe-se com o dirigente daquele departamento, convide os jovens para vir à Escola Bíblica Dominical e com certeza, com tantas estratégias, o trabalho tende apenas a crescer. Coloca o Senhor na frente e tudo dará certo. Um grande abraço a todos, em nome do Senhor Jesus.